Vencer o desamor, resumo do capítulo 4. Um ano antes, Gemma deseja um vestido para seus 15 anos e Levita reclama do preço. Levita confessa que gastou o dinheiro que prometeu a Gemma com remédios para Onofre e a adolescente compreende a mãe. Na atualidade, o homem misterioso tem dúvidas se Joaquim revelou seu segredo antes de morrer e o questiona frente ao seu túmulo no cemitério. Ariadna deseja não se equivocar com Bárbara e Eduardo a aconselha que façam as pazes. Ariadna se recusa a morar com a sogra e o marido chama sua atenção por seu orgulho. Eduardo afirma que não vai ajudar Ariadna no assunto da escola de Tadeu. Daphne procura um senhor que viu o acidente de Nestor. A testemunha revela que vinha alguém embriagado dirigindo no sentido contrário e ajudou o falecido, mas logo se assustou e foi embora. Daphne fica impactada com a notícia. Levita visita Vargas e o critica por querer morar com Gemma sem casar. Levita garante a Vargas que não era isso que pensava sobre ele. Vargas cobra seu dinheiro de volta caso Levita não esteja satisfeita e a cozinheira confessa que já gastou. Levita é obrigada a aceitar as condições de Vargas e pensa que o rapaz só usará a filha, mas ele garante que no futuro se casará com a garota. Daphne segue em busca de justiça por Nestor. Daphne deseja dar o cartão de uma empresa que tinha nas coisas de Nestor como prova, mas o oficial não lhe dá caso. Daphne lamenta ter ficado viúva aos 23 anos e briga com um investigador. Eduardo conversa com Esteves e revela que está dando tudo errado, pois a esposa é muito teimosa. Esteves pede a Eduardo que se faça de vítima para Ariadna. Eduardo se preocupa com a falta de trabalho e seu desprestígio. Eduardo recebe uma mensagem misteriosa em seu celular e Esteves percebe que é de outra mulher. Tadeu desenha e Ariadna o observa. Eduardo inventa para Ariadna que está procurando apartamentos, mas não tem dinheiro e tudo é culpa de sua teimosia. Tadeu se revolta com os lápis e afirma à mãe que não quer ir para a escola. Eduardo afirma a Ariadna que tanto faz as escolas que Tadeu frequente, pois seu comportamento sempre será o mesmo. Ariadna rasga folhetos e fica inconsolável. Daphne desabafa com a mãe pela falta de empenho da justiça e planeja agir por conta própria. Josefina pede à filha que não se meta em problemas, mas a jovem não cede. Daphne comenta com a mãe que não tem muito dinheiro. Ariadna admira Tadeu dormindo e o afirma que fará de tudo por ele. Eduardo segue conversando com sua amante e Ariadna revela que aceita morar com Bárbara. Eduardo agradece à esposa. Gael visita Bárbara e a pergunta como ela está, confessando que sente falta do pai. Bárbara fala para Gael que encontrou uma arma na mão do marido quando ele morreu. Bárbara explica a Gael que se assustou muito e não sabia o que fazer e por isso não contou a ninguém. Gael garante que Joaquim não se mataria e a madame alega que nem sabia que o marido tinha uma arma. Olga conta para Álvaro que o empresário os apoiará e o agradece por seu sacrifício. Álvaro admite que Olga tinha razão e ela alega não ter tempo para o marido. Olga não se importa com Álvaro e não lhe faz companhia. Conrado liga para Álvaro. Levita admira Gemma brincando com os irmãos e a pede que passe a roupa, prepare a comida e dê os remédios de Onofre. Levita ensina a Gemma como se atende um homem. Gemma afirma que Vargas está bem de saúde e a cozinheira afirma que a função das mulheres é servir os maridos. Gemma pensa que vai ser a rainha do namorado e Levita a chama de tonta. Bárbara mostra a pistola para Gael. Bárbara confessa a Gael que Matias não esteve com Joaquim nos últimos dias e não sabe para onde o marido ia quando saía de casa. Gael recebe uma mensagem e vai para a agência. Daphne pede ao proprietário que a deixe mais um mês na casa, mas ele alega que já tem outro inquilino e ela tem apenas uma semana para desocupar a residência. Josefina pergunta a Daphne o que ela vai fazer e a jovem confessa que não sabe. Josefina convida Daphne para morar com ela, mas Daphne não fica confortável. Josefina acusa Daphne de ter criado uma má imagem de Silvestre e ela acaba aceitando viver com a mãe. Bárbara não entende a presença de Ariadna e Eduardo a acalma. Ariadna se desculpa com Bárbara. Bárbara não acredita em Ariadna e afirma que não vai perdoá-la só por vir com cara de mosca morta, inventando mentiras para tentar lhe agradar. Álvaro descobre que vai ser processado pelo Sindicato dos Trabalhadores, pois a queda da construção poderia ter causado mortes. O advogado deseja negociar por fora e Álvaro se indigna. Álvaro confessa que ficará sem dinheiro caso entre em um acordo com quem lhe denunciar. Eduardo tenta convencer Bárbara e Ariadna afirma que apesar de realmente precisar viver na casa por um tempo, suas desculpas são sinceras. Bárbara não cede e Eduardo
Eduardo chama a atenção da mãe por não apoiá-lo. Eduardo intercede por Tadeu e tenta comover Bárbara. Bárbara briga com Eduardo, mas aceita. Bárbara dá o prazo de 2 meses para dividir a casa com o filho e a nora, e o corrupto promete resolver a questão da hipoteca. Eduardo afirma a Bárbara que eles a farão companhia. João José acha Gael misterioso e lhe confessa que não aproveitou o tempo enquanto seu pai estava vivo, sentindo remorso. Gael lamenta a falta de confiança do pai em não ter lhe contado outros segredos, e João José o pergunta se ele também não esconde nada. Daphne revela que está procurando empregos e seu padrasto não crê que ela consiga. As irmãs de Daphne discutem com ela e Silvestre tenta colocar ordem na casa, defendendo as filhas. O bebê chora e Daphne tenta acalmá-lo. Clara faz xixi no chão. Gemma conversa com Onofre e teme que tenha que servir Vargas. Onofre afirma à filha que Vargas sabe se cuidar sozinho e pode contratar uma empregada para ela. Gemma e Onofre conversam sobre Levita e ele acredita que a esposa inventou isso para não perder a ajuda da filha. Josefina defende Daphne para Silvestre e ele se revolta. Silvestre não deseja Daphne de encostada em sua casa e Josefina tenta convencê-lo. Silvestre garante à esposa que Daphne não ficará na casa. Daphne não consegue desbloquear o celular do marido. Eduardo e Ariadna empacotam suas coisas e ela deseja que Tadeu esteja na escola na hora da mudança. Ariadna confessa ao marido que não gosta de morar com a sogra e só faz isso pelo filho. Ariadna se preocupa com a falta de emprego de Eduardo e ele alega ter uma oportunidade de entrevista e economias guardadas. Ariadna conta para Eduardo que as mudanças são muito difíceis para o filho. Olga sente dor no pescoço e Álvaro comenta sobre a conversa com Conrado. Álvaro toca em Olga e ela reclama de suas mãos geladas, afirmando que tem consulta com a massagista. Josefina encontra Daphne pela madrugada e ela confessa que vai procurar um trabalho para ir embora de casa. Daphne acha que as irmãs a apoiarão com seus filhos. Josefina pede a Daphne que deixe o assunto sobre Nestor em paz e ela procura informações sobre a empresa que estava no cartão. Josefina deseja que os netos sigam adiante e pede à filha que não durma tarde. Gemma crê que gosta de Vargas e fará o melhor para toda a família, além de ajudá-los economicamente. Imelda e Bárbara conversam e a madame revela que está muito atarefada. Elas combinam de se ver na boutique. Bárbara reclama pelas bagagens do casal e Ariadna tenta dar ordens, mas Bárbara a desautoriza. Conrado conta para Álvaro que o líder do sindicato está disposto a aceitar a negociação e o marido de Olga resolveu dar seu dinheiro. Álvaro crê que um amigo da família de Olga o ajudará. O empresário afirma a Álvaro que Eduardo roubou a empresa e insinua que Álvaro também é bandido, o deixando revoltado. Daphne segue investigando e tenta se passar por secretária, mas não lhe dão caso. Daphne conversa com Clara e tem uma ideia. Tadeu se sente incomodado na casa de Bárbara e diz que não gosta do local, da cama e reclama dos ruídos. Eduardo tenta convencê-lo. Tadeu deseja voltar para sua casa e Ariadna promete que eles ficarão com Bárbara por pouco tempo. Tadeu entra em surto. Imelda consola Bárbara e celebra que Eduardo viva com ela. Bárbara reclama da nora para a amiga. Bárbara confessa a Imelda que sente falta de seu marido no quarto, mas alega que a vida segue e elogia a loja da ricaça. Imelda conta a Bárbara que estão assaltando pelo bairro e seu marido está pensando em ter uma arma, a deixando reflexiva. Bárbara faz uma ligação. Gemma arruma suas coisas e se despede da família. Onofre deseja que Gemma trate bem Vargas. Gemma afirma que está indo por vontade própria e sua mãe e seus irmãos choram. Onofre fica feliz. Eduardo culpa Ariadna por aceitar tudo que Tadeu impõe e faz todas as suas vontades, e ela alega que apenas faz o que pode pelo filho. Eduardo teme a reação de Bárbara ao se dar conta que trocaram a cama de Tadeu. Ariadna conversa sobre sua relação com Bárbara com Eduardo. Ariadna volta a lembrar ao marido que só aguentará viver com a sogra por 2 meses. Olga reclama com Álvaro pelo roubo de Eduardo e pelo fato de não ter lhe dito nada. Olga critica Eduardo para Álvaro e o empresário defende um irmão. Álvaro reclama da postura de Olga em relação à sua família e ela afirma que a classe não se consegue na farmácia. Gael e Bárbara almoçam juntos. Bárbara conta a Gael que Joaquim queria se proteger e por isso tinha uma arma, mas Gael teme que o pai tivesse inimigos. Bárbara nega a possibilidade e Gael alega que ele pode ter prejudicado alguém sem querer. Bárbara fica pensativa e preocupa Gael. O misterioso inventa para a moça do cemitério que não conseguiu dar os pêsames para os familiares
familiares de Joaquim e lhe inventa pretextos para se aproximar da família. Ele suborna a empregada para ter o endereço da viúva de Joaquim. Daphne vai até a empresa e tenta apurar a morte de Nestor. Daphne aproveita que a moça saiu e fotografa um livro com vários nomes registrados. Bárbara se incomoda com a bagunça em sua casa e Francisca celebra que a casa tenha mais moradores. Francisca nota que Bárbara está pálida e ela afirma seu desconforto com o estado da casa. Daphne entra na empresa e alega que perdeu toda a informação, pedindo para falar com o executivo. O secretário não permite e não a reconhece. Daphne sai antes do empresário chegar. Daphne chega em casa e revela que não conseguiu o emprego. Silvestre afirma que ninguém vai cuidar de seus filhos e não deseja levar Daphne ao seu negócio, pois não a quer por perto. Daphne afirma que não vai trabalhar com ele e ele sabe muito bem o motivo e suas irmãs a questionam. Daphne não tem coragem de revelar a verdade. Ariadna celebra a tranquilidade de Tadeu e estranha a ausência de Bárbara. Eduardo pede a Ariadna que convença Bárbara a ajudá-la, mas ela não acredita na possibilidade. Ariadna deseja que o tempo passe rápido e Eduardo a estimula. Eles se beijam e Tadeu começa a gritar. Bárbara escuta tudo e afirma a si mesma que acabou a paz na casa. Tadeu se incomoda com o barulho da luz e Eduardo tenta acalmar o filho. Ariadna desliga a tomada. Tadeu deseja voltar para casa e Ariadna o explica a atual situação da família. Tadeu deseja ter uma casa e Ariadna o pede que espere um pouco. Tadeu quer ir embora. Eduardo afirma a Ariadna que seu filho não pode perder o controle e encontrará a maneira de fazê-lo enfrentar a vida. Josefina pede a Daphne que não discuta com Silvestre e ela garante que não suporta o padrasto. Josefina defende o marido e Silvestre pede que ela fale tudo em sua cara. Daphne acusa Silvestre de observá-la quando era criança e Josefina o questiona, mas ele nega e ela acredita no marido. Silvestre expulsa Daphne de casa. Bárbara pergunta a Eduardo o que acontece com o neto e ele revela que para o filho é difícil se acostumar em estar em outros ambientes. Bárbara culpa Ariadna pelo comportamento de Tadeu. Bárbara deseja que o filho vá com a família para sua própria casa e ele afirma ter muitos problemas. Levita sofre com a ausência de Gema. Levita lamenta a partida da filha com Onofre e afirma que tem um mau pressentimento. Vargas apresenta sua casa a Gema e tenta agradá-la. Vargas mostra a cama a Gema e afirma que eles vão dormir juntos, a assustando. Vargas descobre que Gema é virgem e garante que vai esperar até que ela esteja pronta, saindo para dormir em outro quarto. Ariadna lamenta o estado do marido e ele pede para ficar sozinho. Ariadna garante amar Eduardo. Eduardo liga para sua amante. Eduardo deseja estar com Linda e afirma que não para de pensar nela. Bárbara vê uma medalha e pede que a arma não tenha a ver com o segredo com o marido. O homem misterioso encontra a casa de Bárbara e recebe instruções ocultas, afirmando que está disposto ao que seja contra a família.